A verdade é sim, eu estava conversando com o Cascão agora há pouco, eu chego aqui para conversar sobre o programa, estava conversando com outras pessoas importantes aqui da Band, né? Estava conversando com o Veloso, com o Souza e também com o Léo, nossos comentaristas, 3 comentaristas. Nós somos pais, filhos, a gente é tudo, né? Avô, neto, pau, caramba. Eu não estou cansado de defender o Vinícius Júnior. Se perguntar para mim, você acha o Vinícius Júnior craque de bola? Eu falei, não, eu não. Eu não. Eu acho ele bom jogador, daquilo que se espera. Mas se tem um cara que tem que ser respeitado mundialmente, é esse menino Vinícius Júnior. Porque não é fácil você aguentar um país que é racista e doa quem doer. Não é a Band que está falando não, hein? Não é o seu Johnny Saad, não é o Jordano, não é o Schneider, não é o Denis, que é o nosso chefe. Não é não. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Se tem pessoas racistas nesse mundo, são vocês, argentinos. Porque vocês escrevem os macaquinhos do Brasil. E nós aqui pagamos pau ainda para torcer para a seleção argentina, como eu já fui babaca em relação a isso. Que, por sinal, se tem pessoas racistas, são vocês, portugueses. E vocês podem meter o pau em mim a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Vocês comentaristas. Tem um comentarista de Portugal lá, disse que é só com um brasileiro que as pessoas são racistas. Vocês não têm ideia que uma argentina veio aqui, advogada, chamou o garçom de preto, de macaco, do raio que o parta. O que aconteceu com a justiça brasileira? Liberou. Liberou. Aí um menino como esse, vamos lá, o Ancelotti, você que estava lá em Salvador, você sabe o que significa o povo da Bahia? Você sabe o que significa o povo do Nordeste? Você sabe o que significa Salvador aí? Você foi aí para ganhar dinheiro, né? E muitos acham que ele está certo. E está tudo bem. Eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam. Eu estou aí com aquilo que eu ensino para os meus filhos. E daquilo que eu aprendi, como racista que fui. Porque todas as vezes que tem qualquer ato racista, eu me reporto a mim e aos meus filhos, que eu guspi. Eu fui covarde, vagabundo, desgraçado. Eu fui um racista, filha de uma égua, com o José Aparecido. Sabe quem sofreu? Ele. Sabe por que eu não sofri? Porque eu sou branco, de olho azul e jogador do Corinthians ainda. E jogador do Corinthians ainda. Eu cuspi no rosto dele. Você quer um covarde como eu fui? Mas eu sou antirracista. Antirracista. Até porque eu aprendi com Malcolm X, com Martin Luther King Jr., com Mandela, com Barack Obama, com os maiores homens do mundo, o que a gente tem que fazer como ser humano. Mas aí a CBF manda um memorando. Sabe o que vocês fazem com o memorando? Enfia o memorando na onde vocês querem. Porque memorando não. O que aconteceu quando teve o Vinícius Júnior, quando ele sofreu racismo, a seleção foi jogar onde? Na Espanha. Na Espanha. E o que aconteceu na Espanha? Os amigos dele. Os amigos dele, um cara que estava lá, deu uma banana para os amigos do Vinícius Júnior. Lembram disso, gente? E o que vocês da CBF fizeram? Jogaram na Espanha. O que você, Carlos Ancelotti, branquinho, de olho azul, bilionário, o que você brigou pro Vinícius Júnior lá no Real Madrid? O que você fez por ele? Ronaldo, fenômeno, o que você fez por ele? Marcelo, o que você fez por ele? Rodrigo, o que você está fazendo pelo Vinícius Júnior? Nós, brasileiros, o que a gente faz? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente é muito babaca. Porque a gente abraça esses caras todos. Aí vem um argentino, um imbecil, que trata a gente como macaco. E sempre fizeram isso, desde quando eu jogava, quando você jogava. Sempre fizeram isso. E não acontece nada. Aí vem memorando, meu irmão. A FIFA, olha, a gente repudia. Aí vocês entram com faixa antirracista. Vocês são os racistas. Porque vocês não deixaram de ser antirracista. Vocês têm que ser antirracista. E o Vinícius Júnior, imagina a mãe dele, o pai, o irmão, o filho, né? Aí, mas não é que ele está sofrendo disso agora. Por que é só o Vinícius Júnior? Eu vou dizer para vocês por quê.
Porque eles pegaram, esses racistas, filho de uma égua, pegaram ele, mas ele atinge os outros. De que forma? O que esse menino sofreu ontem? Fez um golaço, foi monstro jogando bola, e ele é chamado de macaco por um argentino que joga em Portugal com a camisa do Benfica. Aí vem o babaca do Mourinho falar do Eusébio. Olha, a gente teve o Eusébio aqui, o maior jogador. Vocês acham que o Eusébio também não recebeu nenhum tipo de racismo? Olha o que acontece aqui. Nós não. Que, por sinal, nós aqui abraçamos o argentino, abraçamos o português, a gente abraça todo mundo, cara. Se tem um país que abraça as pessoas, somos nós. Mas a gente sempre foi colocado como macaco pelo Equador, pela Colômbia, pelo Paraguai, principalmente pela Argentina, e vocês portugueses. E vocês de Portugal, se quiser mandar carta aqui, Argentina, presidente, se quiser mandar, é só mandar aqui. Porque vocês são racistas com esse menino, e já foram. Esse moleque idiota, imbecil, do racista, desgraçado. Sabe quem defendeu o Vinícius Júnior? O Mbappé, que também já brigou e muito em relação ao que acontece no país dele. Porque não foi só esse racista, vagabundo, filho de uma égua, que fez pro Vinícius Júnior. A torcida já foi racista na hora do gol. Vocês não viram os caras imitando macaco? Até quando que a FIFA, até quando que vocês da CBF, até quando que vocês vão deixar esse menino sofrer desse jeito? Até o dia que alguém vir e dar um tiro na cabeça dele? Olha o que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília. 2 amigos estavam sentados tomando um lanche, um cara com um revólver, achando que os dois eram homossexuais, e foi tirar satisfação. Cara, que país é esse? Que país é esse? Que pessoas são essas? Quando que o ídolo brasileiro defendeu o Vinícius Júnior como defendeu o Mbappé? Quem defendeu ele? Aí vem os programas aí, vem os caras aí. Vocês defendem mesmo? Vocês ajudam mesmo? Vocês têm ideia quando você vai na seu filho? Estava falando aqui para os 3 aqui. Estava falando para o Veloso, para o Souza e para... Quando você vai na escola, eu que tenho grana, você vê preto na escola, sentado com seus filhos, tudo branquinho, de olho azul? Hã? Você enxerga isso? Os seus filhos enxergam isso? Aí quando um menino como esse, jogador de futebol, que tem uma instituição maravilhosa, toma cartão amarelo, porque o árbitro francês deu cartão amarelo para ele porque ele sambou na bandeira. Mas o que ele fez de errado? Aí vem esse racista, esse argentino racista, como muitos são, e que tratam a gente como macaco, né? Aí vem a FIFA, olha, tem agora o protocolo do racismo. E o que aconteceu? Quem que perdeu? Quem perdeu foi o futebol, quem perdeu foi os seres humanos, quem perdeu foi esse time que, mas ele é uma boa pessoa, ele não é racista, e tu não é racista? Olha que Otamendi, esse imbecil, esse idiota, esse babaca, mostrou a camisa com 3 títulos. Mas quem ganhou os 3 títulos? Foi você, Otamendi, que você é um jogador medíocre. Quem ganhou foi o Messi. Quando que o Messi brigou contra o racismo? Quando? Quando que o Ronaldinho brigou? Quando que o Zé Roberto aí, que não gosta de mim, brigou e fala o que eu falo sobre o racismo? Quando que os caras brigaram? Quando que vocês deram a cara para bater, para brigar sobre o racismo? Quando que vocês fizeram alguma coisa com esse menino que tinham que ter feito assim? Nós não vamos jogar na Espanha. Por que nós não vamos jogar na Espanha? Porque ele foi humilhado por esse país. E há quanto tempo os caras colocaram o Vinícius Júnior numa ponte enforcado? Não aconteceu nada. Torcida do Atlético de Madrid. Na torcida do Atlético de Madrid continua sendo. E aí vem aqueles que acham que o futebol, olha, o futebol pode tudo. Futebol pode tudo mesmo?
Vocês acham que todos os homossexuais que jogaram futebol comigo, eles tinham vontade de falar que eles eram homossexuais? De medo de perder a profissão? Vocês acham que todos os artistas da Globo ou da Band, do Raio que o Parta, que eram protagonistas de novela e eram homossexuais, eles deixavam de fazer isso porque eles tinham que trabalhar? E que eles eram trucidados pelas pessoas? Aí vem um menino como esse, que saiu do Flamengo e que consegue, num país de branco, ser o Vinícius Júnior, seu ídolo, fazer gol, namora a Virgínia. E aí a gente acha que a gente não tem que defender. Vamos lá, quem defendeu esse menino? Aí vem esse racista do Mourinho, dá uma entrevista. Olha, a gente escutou os dois lados. Quer colocar, Cascão? Coloca o racista aí, que por sinal, há da gente de falar dos portugueses que trabalham aqui. Aí a gente é xenofóbico, né? Não é isso a palavra? Quando a gente fala, olha, você está sendo xenofóbico contra o português. Mas quando que eles defenderam aonde eles trabalham? Quando que eles defenderam o Brasil? Quando que eles defenderam um jogador negro? Ou um jogador homossexual? Lembra do vôlei, na minha época, o Lilico disse que era homossexual? Os caras mataram com o Lilico. Jogador de vôlei que vocês nem sabem. Porque o que presta no mundo de hoje é quem é hétero, né? Só os héteros que são maravilhosos. Que, por sinal, a maioria dos héteros são tudo vagabundo, trai esposa, faz bacanal com banco, ganha dinheiro, transmite AIDS para a esposa. São os héteros. As mulheres que são mais infectadas no mundo é por causa dos héteros. Porque os héteros são demais, né? São incríveis. E aí um cara hétero como esse aí, o machão, no momento que ele poderia falar, meu irmão, esse menino, ele foi errado, ele foi racista. Nós do Benfica, nós vamos ensiná-lo a não ser mais racista. Porque aqui a gente teve o Eusébio. Não. Ele usa os argumentos do racista. Porque o argumento que ele usa, para mim, é pior do que o moleque. No meu entendimento como ser humano. É pior do que esse babaca desse argentino. Esse argentino idiota. É pior, porque ele tem nome, ele tem grandeza, ele é pai. Eu não sei se esse moleque idiota, ele é pai ou não. Porque se o Mourinho vem e fala, olha, nós vamos resolver isso de uma maneira importante, a gente vai ensinar, a gente vai buscar isso. Não, ele foi mais racista ainda, desconfiando daquilo que o Vinícius Júnior falou. Porque qualquer homem, porque hoje você tem esses dubladores aí, que por sinal, quem inventou o dublador na televisão foi eu e os donos da bola aqui. Nós com o Gustavo Machado. Hoje tem o Veloso e eles conseguem ler os lábios. Meu irmão, se você pegar hoje esses caras falando, é aqui, certo? Não é aqui? Ele fez isso. E aí o que ele fez, esse racista? Não é nem macho, não é nem hétero. Porque os héteros são esses babaca do mundo que acham que é melhor que um travesti, que um homossexual, que um trans. Todo mundo é igual. Mas, no mundo de hoje, não. Não. É só você ver o que está acontecendo nesse mundo. E aí, quando você pega o Mbappé chamando seu canalha, seu racista, seu puto racista, esse é o cara que eu gosto. O Mbappé foi bem. Não é? Esse é o cara. Agora, alguém fez isso? Algum brasileiro fez isso no jogo para o Vinícius Júnior? Não jogador, mas amigo, pessoa, ser humano? Ninguém, nenhum brasileiro. Principalmente o senhor, Carlos Ancelotti. Principalmente o senhor, que estava em Salvador ganhando dinheiro da Brahma. Não é verdade isso? Mas um monte de gente acha que ele está certo. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Está tudo certo. Agora, quando você vê esses jogadores usarem o Vinícius Júnior contra tudo aquilo que a gente quer da vida, que é a bondade, a gente faz merda, a gente briga, a gente discute no trânsito, mas o mundo mudou. E aí eu falando para os três aqui, que é o seguinte, aí vocês veem as mulheres trabalhando aqui na Band, falando da Band, tá? Aí você vê os negros trabalhando na Band. Aí, pá, o que você... Ah, mas ele não tem talento, hein? Que coisa. Mas vocês sabem o que eles sofreram na história?
Vocês sabem ou não? Se vocês não sabem, vocês deveriam ler. Vocês deveriam ler. Ou deveriam se entender o que é o racismo. Porque no mundo de hoje, um babaca de um argentino como esse e de um clube português, e vocês aí de Portugal, que vocês vão recortar isso, vocês vão passar, vocês vão acabar, tá tudo bem. Tá tudo bem pra mim. Eu não tenho medo de vocês, nenhum. De ninguém, falar a verdade. Agora eu tenho que proteger o ser humano. Eu não estou protegendo o Vinícius Júnior, não, porque ele é jogador. Não é nada disso. Não tem time de futebol. Tem time aí. Ué, outro dia eu vi lá no Palmeiras o cara com a camisa do Mussolini. Eu já vi a torcida do Corinthians chamar os caras de viado. Eu já vi a torcida do São Paulo, que nós somos extremamente homofóbicos com a torcida do São Paulo. E ninguém fala nada, passa batido. Tem no Instagram, tem em todo lugar. Você tá com uma camisa rosa, o cara chega pra você e fala, ó, você torce pro São Paulo? Vai pro inferno você. Mas quando a gente tem as pessoas do nosso lado que sofrem isso, da homofobia, do racismo, você briga mais. E é o que eu faço. Agora, quando você pega um clube como o Real Madrid, que poderia ajudar o mundo inteiro para brigar contra... O que eles fazem? Nada, é memorando. Memorando não serve para nada. Aí você pega o Mourinho, bota ele falando aí, Cascão. Aí você pega o Mourinho e que vem e dá uma entrevista racista como essa, que é pior que o moleque, que pode aprender a não ser racista. Esse argentino escroto, nojento. Seu nojento, você é nojento, você é escroto. Você deveria ser corneado com o Kid Bengala, só pra você ver. Bota esse cara falando aí, esse branco de olho azul. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo. Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Existe alguma coisa aí que não encaixa. Falei pro Vini no campo, você marca um golaço. Por que comemora assim? Por quê? Entrevista que não é essa do jogo aberto que eles colocaram. Tem uma entrevista dele pior do que essa. Muito pior que essa. Muito pior. Que eu tava ligando pra você, Márcio. Pra você colocar essa entrevista, não a que tava no jogo aberto. Muito pior. Um racista pior do que o moleque. Mas aí a gente tem medo de falar porque, nossa, pode o presidente de Portugal ligar. Tô nem aí, irmão. Porque é cansativo toda vez que acontece isso, a gente tem que debater isso. Porque é inadmissível o que estão fazendo com esse menino. Não é de hoje, Veloso, Souza... O que o Mourinho falou? Você tem aí? Não, ele questionou a comemoração do Vinícius, então ele transforma a vítima em culpado. É o que é um total absurdo. E José Mourinho, que já diversas vezes tem comemorações provocativas ao longo da carreira, pelos mais diferentes clubes. Quando ele eliminou lá atrás do Barcelona no Camp Nou com a Inter de Milão, ao fim do jogo a comemoração era provocativa. Pelo Chelsea, pelo próprio Manchester United, fazendo gesto para a torcida adversária. Então, o Mourinho já fez esse tipo de comportamento e agora questiona. E a dança do Vinícius não é uma provocação à torcida do Benfica? Se fosse uma provocação... Não seria esse o problema? Não, mas tudo bem, mas e se fosse uma provocação de você dançar? Ué, não fez o gol o goleiro do Benfica? Não saiu fazendo tudo? Não é isso. A questão central é transformar a vítima em culpado. E é sempre que acontece isso. Quem que é culpado? É a mulher que perdeu os 2 filhos ou é o assassino que matou as crianças? O que muita gente está fazendo? Inclusive apresentadora de televisão. Como é que pode isso? Ser comandado por mulheres e deixar de fazer isso? O cara matou 2 crianças, irmão. 2 filhos, deu tiro na cabeça. Aí a mulher que é culpada. Ah, é o garçom que é culpado, que foi chamado de macaco. É sempre assim, né? É sempre a mulher, é sempre assim, né? Desculpa, Léo. Não, esse acho que para mim é um ponto central. O Mourinho tenta levar a história para um outro lado que não é o ponto de vista verdadeiro. Ele poderia ter tido uma declaração mais firme, mesmo que ele tenha que defender o lado do jogador de alguma forma,
que ele pudesse ser um pouco mais compreensível com o lado do Vinícius A Júnior. verdade é ser humano. A verdade, filho, é ser humano. Se acontece com ele em todos os estádios, temos um problema a resolver. Eu já briguei no meu condomínio por causa de você, Kleber, do paulistano aí. Lembra quando a gente foi na casa do cara aí? E o cara perguntou se você era meu segurança? Aí eu disse pra ele, é segurança porque ele é preto, irmão? Você tá achando que eu ando com segurança, truta? Não foi, Kleber? Aí no paulistano, casa de branco? E eu não quero falar de religião, nada disso, que não me importa isso. Ué, foi. Só porque ele é preto, quer dizer que ele não pode morar no condomínio de branquinho igual eu. E aí, quando o cara tem a oportunidade de poder, como Mourinho, falar assim, olha, gente, nós vamos solucionar isso, a gente vai pegar esse número 25, que eu não pronuncio o nome dele, que é um racista, de chamar o Vinícius Júnior 5 vezes de macaco, 5 vezes depois do gol. E aí depois, os portugueses, olha, mas ele tem uma foto do Vinícius Júnior no celular. E qual o problema disso? De um racista desse fazer o que fez pro Vinícius Júnior? Souza. Cara, para mim a declaração, só esse trecho do Mourinho aí já me diz tudo já, né? O Mourinho está tentando reverter tudo, né? E quando ele diz que em todos os estádios, né, já viu acontecer isso, então é o Vinícius Júnior que inventa as coisas, é o Vinícius Júnior que está mentindo sobre o fato, é a dança que é o causador do cara chamar, então eu não posso fazer gol. Eu me preparo a semana toda para poder fazer o gol e quando eu vou comemorar o gol, se dá o direito do torcedor me chamar de algo. Peraí, Mourinho, peraí, por que você não fez igual o Luizão? O que mais me deixa com nojo, com ânsia de vômitos dessas pessoas que aí, mas você não tá, mas não são todos os portugueses, não são todos os argentinos, mas é a maioria. Porque aqui no nosso país, que está tendo muito isso também ultimamente, só vocês verem o que está acontecendo, de 2 amigos, nem sei se era pai e filho, em Brasília, o cara arrancar o revólver e ir lá tirar satisfação dos 2, porque ele achava que os 2 eram homossexuais. Mas não vai acontecer nada, né? Vai acontecer o quê? Nada. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Nada. E aí vem o Mourinho, vai conversar com o Vinícius Júnior, de vez de partir pra cima do jogador dele, de tirar. E o que pior pra mim, o que o Veloso falou aqui, é como como chama o zagueiro? Otamendi. Não, do Real Madrid. Real Madrid. Rudiger, seleção. Camavinga. Vocês não chegaram o pau desse cara a hora que a bola rolou. Vocês não fizeram nada. O único cara que fez e que demonstra ser o craque que é e que vai ser o maior artilheiro de Copa do Mundo e que eu vou torcer pra ele, não pra França, é o Mbappé. Que foi seu puto racista. Eu não quero essa entrevista, que essa entrevista já apareceu no Jogo Aberto. Eu quero a outra entrevista. Essa não vai colocar. Ou pega a outra ou não coloca nenhuma e eu falo tudo do que eles falaram. Se não tiveram, tem, porque eu vi, Cascão. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Aí, ó, dá uma olhada a torcida. Olha lá, o moleque imitando o macaco pro Vinícius Júnior. Mas como que... Deixa só, dá pra parar só aquilo ali, fazendo favor? Como é que uma criança imitando o macaco pro Vinícius Júnior? Ué, mas se um torcedor é racista, eu não posso colocar todo mundo como racista. Mas por que o clube não tomou atitude com esse moleque? E é por isso que acontece em todos os estádios. E quantas vezes, se o presidente da Conmebol disse da Jane e do... Vocês lembram disso? O que aconteceu? O que acontece com todos os times que chamam nossos jogadores de macaco? Nada! Não acontece nada. Vem uma advogada racista lá da Argentina, no Rio de Janeiro, e aí ela chama os garçons de macaco, aí a imprensa usa tudo isso para dar like, para dar audiência, e ninguém fala mais nada. Olha só, alguém fala alguma coisa do cachorro lá de... Como é que chamava o cachorro? Orelha. Alguém fala? Tem alguma nota hoje em qualquer televisão? Aqui na Band, na Globo, no SBT, na Record? Alguém fala alguma coisa? Mas os 5 primeiros dias, todo mundo gostava de cachorro, todo mundo tinha cachorro, todo mundo era contra. Não, vocês não falam mais nada. Ninguém sabe quem é as crianças, não sei o que aconteceu, se é primo de gente famosa, ou se não é de famoso, se delegado quer ser não sei o quê. Ninguém fala mais nada.
Só que o do Vinícius Júnior é todo dia, é toda hora, e ninguém nesse país faz nada. 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 Veloso. Olha, o caso Boa Tarde a Todos do Prestiani aí, eu acho que ele é tão covarde, porque ele quer agredir verbalmente o Vinícius Júnior, quer cometer um crime, na verdade. É covarde, né? Covarde, porque ele esconde a boca. É covarde. Além de racista, é covarde. Eu acho que é uma pena que só o Mbappé, pelo menos só temos essa imagem aí, que tomou uma atitude de questionar e aí ele se intimida. Dentro do campo. Você viu que ele se sentiu intimidado pela grandeza do Mbappé? Foi, Veloso. O tamanho do Mbappé, não só fisicamente, mas o tamanho que ele tem dentro do futebol. Desse cara que a gente precisava de ir lá e falar com ele tudo que... Eu acho que os outros jogadores deveriam ter falado também. De botar ele no lugar dele, porque ele é tão covarde que ele se esconde atrás de uma camisa do clube para cometer um ato racista como esse. E ele só não foi punido porque exatamente ele foi covarde e escondeu a boca na hora de falar. E tem mais, Veloso, não perca o seu raciocínio. E o que acontece com os jogadores argentinos, sempre de nos chamar de macaco, e ele está acostumado com isso, porque ele acha que é normal isso. Esse argentino racista. Ele acha normal isso. A advogada vem aqui, ela acha normal chamar um garçom de macaco, de mono. Eles escrevem isso. Você acha que nunca ninguém chamou os jogadores de macaco? E vem, olha o torcedor. Quantos anos tem esse moleque? 10 anos, 11. Alguém falou alguma coisa que esse racista pequenininho, quem que tem que ajudar ele? Eu tenho que ajudar? Não. Quem tem que ajudar ele é o pai dele, a mãe dele. Mas se ele faz isso, por exemplo, eu fui um racista, filha de uma égua, e os meus filhos souberam por mim que eu fui racista. E muito racista. E toda vez que tem uma guspida, aqui, mostra eu cuspindo no rosto do Zé Aparecido. E isso vai ser até eu ficar, até a minha permanência nesse plano aqui. Mas eu deixei de ser. Eu deixei de ser. Você acha justo, nos dias de hoje, fazer isso com um ser humano? Não estou falando jogador de time, não. Porque muitas vezes eu sou criticado por muitos clubes, não, eles até acham que o que eu estou falando é verdade, mas eu, por ser corintiano, eles usam de tudo isso para fazer. Você, São Paulo, você, Palmeiras. Então, quando um país, quando uma cidade ou quando um clube faz isso aqui com o Vinícius Júnior, mas o Ancelotti que estava de treinador, o que você fez, Ancelotti? O que o Florentino Pérez fez? O que o Real Madrid fez? O que foi feito? Mas nós aqui batemos forte e eles estão andando para nós. Que, por sinal, o racista desse moleque argentino saiu aplaudido do estádio. Não saiu? Aplaudido. Porque ele é tão covarde que não sustenta o que ele fala com a camisa na boca, né? Vaiados ele nega foram, o tempo todo. Vaiados foram Vinícius Júnior e Mbappé a cada vez que pegavam na bola. Ele não sustenta o que ele falou com a camisa na frente da boca, porque ele é um covarde, agrediu o Vinícius Júnior e depois ele disse que não. É por isso que é essa contestação, que o Mourinho até fala que é a palavra de um contra o outro. Não é a palavra mas de a um gente sabe a reação do Vini. Não é a palavra de um contra o outro, não, Mourinho. Muito pelo contrário. Quem é a vítima foi o Vinícius Júnior. E você deveria acreditar nele. Não acreditar no seu time, no Benfica. E aí vem carta do Benfica, vem carta da FIFA, vem carta da CBF. Carta? Ô, Samir, você é o presidente, cara. Você vai mandar carta ou você vai falar? Vocês não vão proteger esse menino nunca? O Luizão falou hoje, o ídolo do Benfica se posicionou, falou que ele foi racista, sim. Entendeu? Agora, eu aqui poderia estar falando do Corinthians agora, poderia estar falando... Não, cara, eu acho que quando a gente tem uma oportunidade como essa, de mostrar para vocês mais jovens aí, que nosso programa tem muito moleque assistindo, tem muita criança assistindo. Meu irmão, gente, não faça isso. Não faça isso. Olha quantas crianças tiveram em escolas particulares aqui no Brasil, crianças que foram dentro do banheiro. Vocês lembram da menina dentro do banheiro? Sabe quantas professoras são agredidas em escolas públicas? Sabe quantas pessoas são agredidas? Quando você entra num shopping ou quando você entra num restaurante, quem que está no fundo trabalhando? Quantos brancos tem? Eu não quero falar muito disso, porque é uma coisa minha particular, não é o... Sabe? Cara, aí você pega um menino como esse,
Pô, que vem sofrendo. Há quantos anos o Vinícius Júnior tá sofrendo? Carreira toda. Cara, a carreira inteira, cara. É inacreditável. Como é que ele consegue ainda suportar isso e jogar no Real Madrid, cara? Ele sofreu dentro do Real Madrid, né? Tem uma fala do Benzema falando para não tocar a bola para ele. Então ele já vem sofrendo já faz muito tempo. E a mentalidade desse menino ela é muito forte. Porque a gente está falando de um camisa 7 que ganhou 2 Champions League, jogador do Real Madrid, um dos maiores clubes do planeta. E ele continua sofrendo as mesmas coisas. Desculpa, vocês têm aí a torcida do Atlético de Madrid falando que tem que matar ele, que ele é macaco? Aham. É, que é macaco, Cascão. Você tem aí o áudio? Ou vocês não tem? Não tem? Aí, ó. Não, isso é a imagem. Deixa aí. Abre aí. Então, o que eles fizeram? Vinícius Júnior, chimpanzé. Alguém fez alguma coisa contra o Atlético de Madrid, mas aí vai recortar isso, vai chegar lá em Madrid, aí os caras... Não, nós não somos não é racista? Isso não é uma torcida racista? Não é uma torcida racista? A torcida do Benfica, que tem uma criança que imita um macaco, não é racista? A torcida não é racista? Um time de Portugal, que nós fomos descobertos por quem? Por Portugal, né? Quantos portugueses estão aqui, trabalhando aqui? Alguma... Espera aí. Alguém defende o Vinícius Júnior, os portugueses que estão aqui, fala assim, olha, que absurdo o Benfica falar isso, nós que estamos trabalhando aqui, que é os portugueses todos que estão trabalhando aqui, nós nunca tivemos esse tipo... Vocês defendem ou não? Sabe por que vocês não vão fazer? Porque vocês têm medo de fazer e aí vocês serem cancelados pelo Benfica e pelo povo português. Mas é fácil, né? Dar de gostoso aqui no nosso país, né? É muito fácil, né? E essa não... Quantas vezes esse menino teve que... Pô, não fez o golaço ontem? Fez. Não foi 4-2, que foi Benfica e Real Madrid, que o goleiro fez o gol? Na outra fase? Aí quem que faz o gol? Liga, né? Quem que faz o gol? No estádio Benfica? Estádio da Luz, né? Goleiro. Por sinal, não. Agora. Agora o Vinícius. Estádio da Luz, né? Que tem um monumento aí do Eusébio. Olha, mas nós temos o Eusébio. Vocês acham que o Eusébio nunca foi chamado de macaco lá? Agora é fácil, que o cara tá morto, né? E mais, né? A justificativa do Prestiani pro Tchouaméni, volante companheiro do Vinícius Júnior, é de que ele não teve uma declaração racista, que ela foi só homofóbica. Como se isso tivesse certo. Eu xinguei o jogador adversário de uma maneira homofóbica, tá tudo certo. O que não pode é ser racista. Não pode ser racista, não pode ser homofóbico, não pode ser nada disso. A justificativa do Prestiani para os companheiros, para o Tchouaméni, companheiro do Vinícius Júnior, é inadmissível também. Parabéns a Thierry Henry, que se posicionou, atacante francês, que jogou pelo Arsenal. Rio Ferdinand, zagueiro inglês, também se posicionou veementemente ao lado do Vinícius Júnior. Júnior. Nós aqui como Brasil, o que a gente tem que fazer? Se posicionar. O nosso país aqui é o país que mais sofre com isso fora do país. Nós abraçamos todo mundo, cara. O Mbappé ele deu uma pipocada. Não deu? E nós, brasileiros, todos jogadores, comissão, todos nós juntos, a gente tem que estar do lado do Vinícius Júnior. O Brasil inteiro, independentemente do clube que você gosta, do partido que você é, da religião que você é, de qualquer que seja. Nesse momento, nós temos que estar juntos, nós, Brasil. Porque a gente é um país acolhedor, cara. Tem um lugar mais acolhedor que o nosso? No mundo, nós que viajamos o mundo inteiro? Não, os próprios jogadores estrangeiros que vinham jogar aqui, né? É, cara, os caras amam a gente. Os caras adoram. Os caras adoram nós brasileiros. Então, nós brasileiros, nós temos que partir para cima para ajudar o Vinícius Júnior. Ajudando o Vinícius Júnior, que é bilionário, que é famoso, a gente vai ajudar quem? As crianças. A gente ajuda.